estudo multicêntrico liderado pelo King's College de Londres, fez a maior meta-análise até agora sobre a relação entre transtornos mentais graves e doenças cardiovasculares. No total, eles conseguiram reunir 92 estudos de 16 países diferentes, com um número bastante significativo de pacientes, mais de 3 milhões de pacientes, comparados com controles, são um total de uns 113 milhões de pessoas como controle. A gente já sabe, já é bem estabelecido, que existe uma relação entre transtornos mentais graves, então principalmente esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão, e doenças cardiovasculares. Em média, esses pacientes que têm algum desses transtornos psiquiátricos, eles morrem de 10 a 15 anos antes do que a população que não é portadora desses transtornos. Então, esse trabalho ele é bastante interessante porque ele conseguiu fazer essa meta-análise, conseguiu pegar diversos estudos de diversos países diferentes, foi feita uma análise estatística para tirar os principais confundidores e o achado foi uma coisa bastante impressionante. Eles conseguiram perceber que os pacientes que tinham esses transtornos psiquiátricos, ou esquizofrenia, ou transtorno bipolar, ou depressão, eles tinham um risco 78% maior de desenvolver alguma doença cardiovascular ao longo da vida, quando comparados com pessoas que não tinham esses transtornos psiquiátricos. E eles tinham uma chance 85% maior de vir a falecer por uma doença cardiovascular quando comparado com a população que também não era portadora desses transtornos. Então é um número bastante significativo. Algumas conclusões foram tiradas desse estudo. Então um dos fatores de risco é a presença de síndrome plurimetabólica, então obesidade, levando a síndrome plurimetabólica. A outra era a associação desse risco aumentado com o uso de antipsicóticos. Alguns quadros, como esquizofrenia, eles precisam que o paciente faça uso de um antipsicótico. Mas hoje em dia é cada vez mais comum, e isso é uma coisa que o estudo chama bastante a atenção, de que para, por exemplo, potencializar o tratamento de um paciente com transtorno bipolar ou de um quadro depressivo refratário, que se faça associação com antipsicóticos. E isso tem que ser levado bastante em consideração, a gente tem que considerar os riscos e os benefícios dessa associação, porque esse estudo, essa meta-análise mostra que a associação com essa medicação antipsicótica aumenta a chance do paciente vir a desenvolver uma doença cardiovascular. Existem alguns vieses nesse estudo, por exemplo, as informações relacionadas a hábito de vida dessas pessoas era uma informação bastante escassa. A gente sabe que pacientes que tenham algum desses transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, eles costumam ter uma vida mais sedentária, até pelas próprias complicações da doença. Eles costumam ter alimentações mais não tão saudáveis e eles costumam seguir o tratamento para as doenças clínicas de uma maneira um pouco menos adequada do que as pessoas que não são portadoras desse quadro. De qualquer forma, essa relação que já era estabelecida com esse estudo fica muito mais claro, a gente consegue saber quais são os fatores de risco e o que a gente tem que prestar atenção na hora de pensar num tratamento, numa conduta, orientar as mudanças de hábito de vida para os nossos pacientes, então perda de peso, parar de fumar, alimentação saudável, atividade física, e pesar se a indicação de um antipsicótico ela vai ter mais benefícios do que o risco.